o grande desafio é esse, né? Quando você departamentaliza, quando você cresce a sua empresa de engenharia, você departamentaliza. E Uhum. quanto mais você departamentaliza, mais ele só enxerga aquele departamento. Uhum. Né? Só com governança e transparência, onde um departamento consegue enxergar o que o outro está fazendo, onde é que ela está atrasada, onde é que ela pode ajudar, tal, é que o fim vai ganhar. Quem está ao seu lado na sua jornada? Quem compartilha com você experiência, conhecimento e aprendizado? Com que tecnologia você pode contar para conquistar sua melhor performance? Na minha carreira, a dedicação e o foco me ajudaram a avançar. Mas ter as melhores parcerias e as ferramentas certas foi determinante para atingir meus melhores resultados e conquistar a liderança. Quando você conta com a Senior, uma das maiores empresas de software de gestão do Brasil, como parceiro do seu negócio, também é assim. Você amplia o seu talento e potencializa como nunca o seu resultado. Alia inovação, inteligência artificial e soluções completas de gestão empresarial para os seus negócios performarem exatamente como você espera. Para diferentes áreas de atuação, a Senior é sempre a parceira certa para impulsionar seus melhores resultados e te guiar ao topo. Já pensou ter o melhor ERP do Brasil na sua empresa? É mais que tecnologia. É gestão, é resultado, é liderança. É Senior. Olá, bem-vindos a mais um Papo de Engenharia. Eu, Vladimir Rodrigues, da Rodrigues e da Empreiteira Anselmo. Ale Oliveira, da India e da Liga Service. Mais uma vez aqui trazendo um papo pertinente, não sem descontração, mas com bastante conteúdo. E um convidado de muita relevância, que tem uma experiência no mercado e fora dele, que agrega muito no mercado. Tenho certeza que o papo vai ser muito interessante hoje. Que é o Bernardo Iragami, ele que é o diretor da B88. Bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite da gente aí. Eu que agradeço aí o convite, é uma honra aí estar participando. Confesso que fico bastante lisonjeado aí, né? E principalmente pela amizade aí que a gente tem nutrido há 2 décadas, né? É verdade, passa Então, rápido. Vladimir, obrigado pela gentileza aí, por me receber e por me deixar mais calmo antes dessa entrevista aqui. Legal. Imagina. Bê, é o seguinte, a gente vai bater um papo na sua área de governança das empresas, né? A governança corporativa no setor da construção civil no Brasil tem mudado. É um tema fundamental, mas a gente vê que a busca da transparência, confiabilidade, da eficiência das empresas, eles conseguem buscando essa governança. Só que a governança tem uma dificuldade que algumas são visíveis e outras são mitos. Então a gente vai bater um papo sobre isso. Tem os pontos principais que a gente foi dando uma olhada, né? A estruturação, a organizacional da empresa, né? A gente sabe que a construção civil é os 3 amigos de faculdade, né? Que se juntam, tanto que a maioria são 3 letrinhas, né? E cada um vai para uma área. E hoje já as empresas têm profissionais das áreas, mais competentes, com certeza, mais focados. Então, a gente vê a garantia da transparência na governança, né? Aplicando todos os métodos e os processos, dá uma mitigação de risco, mitigação de conflito, que é importante, porque você tendo
tudo transparente e organizado, fica sem conflitos, né? E cria confiança no mercado. Agora, os principais desafios que tem. A gente tem toda a governança corporativa que tem esses desafios, mas na construção civil é um mercado mais tradicional, né? Mais raiz, que a gente chama. Então, tem algumas coisas que dificultam. Verificando assim, o setor é um setor mais complexo. Parece que não, mas ele é mais complexo. Não só no risco natural de riscos operacionais, financeiros e regulatórios, mas daí tem as normas regulamentadoras, que o setor ainda, é o que a gente está falando, você começa o ano achando que é de uma forma, já no meio, no final, mudou completamente, e a empresa veio com orçamento de projetos, de operação, com um ciclo muito longo, então os impactos são muito fortes, né? Então, também tem o impacto da transformação digital, que a gente estava comentando no nosso Esquenta. Então, o que a gente pode trazer, a sua super experiência com startups. O pessoal ainda tem esse mito, né? A startup é uma empresa com CNPJ, mas é diferente, mas também não é tão diferente assim. O que a gente pode colher, né? De aprendizado, porque é uma inovação, são empresas jovens, né? E a gente traz no setor, nosso setor, eu lembro de muitos amigos que vieram sucedendo, né? O pai, o avô, só que daí você enxerga, né? Eu tenho amigos que assim, impressionante. Tudo que eu falava pro meu pai era não, ele nem escutava. Não, porque fiz assim, ganhei dinheiro assim, teve sucesso assim, por que eu vou mudar? Sempre fiz assim. Sempre fiz assim. Daí vem o neto, fala a mesma coisa, e eu vou, nossa, que ideia, que lindo. Daí você fala, meu Deus do céu, né? Então tem essa parte do nosso setor histórico, né? As práticas questionáveis, o desafio de conciliar essa governança com ética, a ética porque o setor na construção no todo, ela é complexa, né? Então você vê que as empresas sofrem muito com isso daí. E a gente fala muito, né? Entender por que tem essas práticas não éticas. O que o setor ou até esses desafios levam a você àquela prática, porque ninguém quer a prática. O setor não quer a prática, a empresa não quer a prática, os donos não querem as Muito práticas. menos o cliente. Então, é o que gera isso daí. E algumas empresas, como o gerenciamento de risco, o controle de qualidade, a gestão de contratos de fornecedores, né, a transparência com o cliente, a gente tem toda essa parte que é o princípio da governança, né? Então, até eu fui implantar a governança na empresa, e daí quando você começa a ver os princípios e o material, você vê que não está tão longe do que você realmente faz. Perfeito. Só faltou organizar, escrever. Dar nome às coisas. Exato. Então, essa provocação que a gente faz, assim, com toda a sua experiência em outros mercados, mas no nosso também, que eu sei que a gente se conheceu no MBA da construção civil, né? Perfeito. 2006, 2005, 2006, né? Engraçado, eu precisei do certificado outro dia e não achava. Eu falei assim, nossa. E eu vendo, daí eu vi que eu estava procurando na pasta de 2014. Eu falei, nossa. Parece pouco tempo, mas faz 20 anos que a gente se conhece. E tem esse elo comum, né? Porque eu estava empreendendo num empreendimento imobiliário e achei por bem aproveitar essa expertise, né? A gente se inscreveu naquele MBA da construção civil na GV, foi super legal, porque acho que o maior ganho foi esses elos, essas conexões, com certeza. Esse network que foi nutrido gerado depois de ali. então, né? Mas foi uma escola que me capacitou também a atender bastante empresas do setor, sejam startups do setor de construção, mas também empresas tradicionais, empresas de engenharia, construtoras, né? E até, inclusive, escritórios, né, jurídicos especializados na questão fundiária. Então, aquilo me deu bastante base, deu para ter bastante
experiência aí, né, atendendo esses clientes desse setor aí, que é bem legal, bem legal. Legal. Mas ele é bem tradicional, né, Bê? Então, daí, na verdade, olhando de dentro do setor, sem conhecer muitos outros, né? Até um pré-julgamento. Você fala que é tradicional e nem sabe que talvez não seja tanto. Eu gosto de fazer esse início de papo dessa forma, né? Porque como a gente atendeu já mais de 160 clientes, desde construção civil, prestadora de serviço, alimentação, né, restaurante, indústria alimentícia, calçado, confecção, nanotecnologia, startups e não startups, né? É legal ter essa diversidade, porque todos os clientes chegam para mim falando: no meu negócio é diferente, o meu negócio é mais complexo, é o mais difícil, né? E essa percepção, obviamente, é lógica, porque você está lá dentro e está sofrendo todos os perrengues que são comuns aos outros e também perrengues específicos do setor, né? E construção civil, eu acho, sim, sem dúvida nenhuma, que é muito complexo, um setor bastante regulado, traz riscos, né? Não só materiais, quanto também de vida, né? Como a gente estava falando no nosso esquenta. Então, ele realmente é tão regulado que também exige muito mais organização, muito mais processos, muito mais procedimentos, muito mais estruturação interna, né? Então, ele por si só, acho que foi se provocando para ser um setor que foi avançando muito nessa parte mais de governança, de processos, projetos, gestão interna, para que também não leve esse risco para a obra, né? Agora, como negócio em si, talvez as empresas de engenharia deixaram, né, a desejar como gestão de negócio, mas gestão de projetos, gestão das obras, eu acho que é um bom exemplo de que vocês evoluíram muito, né? Esse setor evoluiu muito na parte organizacional, né? Então, aí você pega um restaurante, por exemplo. Como implantar governança no restaurante? É complexo também, porque você também é uma empresa, né, um negócio tradicional. Normalmente é porque a família tinha já algum pé lá dentro. O bolo era feito sempre daquele jeito, o atendimento sempre foi daquele jeito, né? O restaurante, o layout sempre daquele jeito. E também envolve regulamentação, envolve vigilância sanitária, risco de intoxicação alimentar, tal. Então, acho que cada setor tem suas especificidades e suas características, e o que é legal, fazendo todo esse mapeamento, né, de todos esses tipos de empresas diferentes, é o que cada uma pode aprender com a outra. Então, acho que é uma das características que a gente implementou dentro da B88 naturalmente, foi, olha, o que um restaurante pode ensinar para uma empresa de engenharia? O que uma empresa de engenharia poderia ensinar para uma startup? O que uma startup poderia ensinar para uma indústria calçadista? Então, esse mix, eu acho que é uma contribuição, né, de compartilhar conhecimento e boas práticas para todo o setor, né? O que eu acho que por muito tempo acreditou-se e funcionou, que a gente focava no produto ou no serviço que a gente servia. E se você tivesse excelência naquilo, você sobrevivia. E hoje, com a quantidade de mudanças que tem, de regras e de normas, fez com que a administração da empresa não conseguisse, se você tivesse focado no produto, você não conseguia acompanhar. Perfeito. E para sobreviver com tantas dessas adversidades, seria necessário, né, você fazer essa governança da empresa. E eu acho que a construção civil ainda relutou, porque como toda obra parece uma microempresa, porque tem contrato, tem uma SPE, suprimentos, né? Tem CNPJ, né? Tem CNPJ, tem tudo. A gente acreditou que a gente daria conta, né, de administrar uma empresa como a gente administra. Só que que a gente falava na hora do almoço, uma coisa que era viável nessa escala, quando você faz em 4, muda completamente. Então, por mais que você era capaz de governar aquilo, quando você muda de escala, muda completamente. Perfeito. Então, não adianta mais a gente achar que é possível. Você falou uma palavra muito interessante, né? Escala, né? Porque a questão é isso. Crescer é uma coisa, escalar é outra. Né? Crescer é um crescimento orgânico, natural, que você vai sentindo no mercado e vai tentando não dar passos maior que a perna e vai crescendo. Escalar já é um outro ritmo, né? Você realmente aprendeu bem o seu métier, consegue entregar um bom produto, um bom serviço, você aprendeu todos os detalhes do seu setor, agora você quer escalar, né? Não é fácil, porque escalar normalmente depende de pessoas e tecnologia, né? Às vezes uma dose maior de uma do que a outra, mas isso você tem que aprender a dominar, e eu acredito que é aí que
O setor de inovação tem muito a ensinar para o setor de engenharia. Porque, como você disse, né? Vocês já trabalham por SPS, né? Você trabalha já por obras. E o setor de inovação, eles aprenderam a fazer essa gestão de squads, tribes, né? Que é a organização dentro da equipe deles, destacando por projetos para ganhar mais agilidade, sem perder o controle, sem perder a qualidade. Então, essa forma matricial de se organizar internamente, eu acho que seria bem aplicável, né, para empresas de engenharia, sem dúvida nenhuma, até porque é o que você disse. Entregar um produto bom, seguro, de qualidade, já é meio que obrigação, né? Sim, o que a gente vai isso. fazer a mais do que isso? Como é que a gente inova? Não só inovar no que você entrega, mas também inovar na forma de fazer a gestão da sua própria empresa. Acho que isso é super importante. Mas que é quase impossível você manter se você não fizer essa governança. Porque, como a Ale falou, as empresas normalmente da construção nasciam com 2 sócios ou 3 amigos, e eles faziam um bom produto, e aí para replicar aquilo, já não consegue mais fazer só com aquelas 3 pessoas, precisam de mais pessoas. Para que essas pessoas façam iguais a ele, só é possível se tiver processo, Perfeito. se tiver governança. Governança. E a governança junto com cultura organizacional. Exato. Né? Porque se você já vai implementando essa cultura de que você quer entregar excelência, quer entregar qualidade, prazo, né? Que é uma coisa que sempre acho que é meio uma brincadeira no setor que fala, né? Obra, você nunca sabe, nunca vai atender o prazo que está estimado e nunca vai estar dentro do orçamento estimado, né? Eu sempre falo. E a governança ajuda muito, principalmente a implementar essa mentalidade de transparência, de números, de medições, de indicadores, que vai fazer com que a organização se direcione com base nessas informações. Então, você tem informação, você consegue falar. É igual um painel do carro. Eu sempre falo que né, transparência tem que ser igual ao painel de carro. Tá lá o velocímetro, o RPM, a quantidade de combustível, a temperatura do óleo, né? Tá tudo lá no teu painel para você tomar decisão. Paro, não paro, desacelero, acelero, tô acima do limite, não tô, preciso parar no posto, preciso trocar o óleo, né? Então, você tem lá os seus principais KPIs, né? Seus principais indicadores para você tomar decisões importantes sobre a sua viagem ou sobre a manutenção do teu carro. Empresa é a mesma coisa. Se a gente tiver essa transparência num painel onde está todo mundo vendo todos os dias o que está acontecendo com a empresa, ele ajuda a tomar decisão e, às vezes, ela toma a decisão sozinha. Então, um dos benefícios da transparência, da governança e da cultura organizacional é você criar equipe mais autônoma, né? Que não dependa sempre de jogar as decisões, as consultas, né? as aprovações lá para cima. Você deixa num nível já estabelecido que até aquele limite a tua equipe pode tomar decisão autonomamente. Então, isso ganha agilidade, cumpre melhor os prazos, né? Não ingessa tanto a empresa e ganha mais agilidade. Mas você sabe que o nosso setor, apesar de socialmente acharem que as margens são absurdas, É apertadíssimo. é muito apertado e o risco é enorme. Então, você vê impressionantemente que as empresas que estão crescendo muito, o risco dela eleva exponencialmente. Perfeito. E é uma judiação, porque você vê uma empresa, por exemplo, que levou 15, 20 anos para chegar num patamar, e devido àquele patamar que ela atingiu, num momento que também alguns está fora do controle dela, que a gente vive comentando, né? É um setor que o processo, né? Os negócios, o produto mesmo, o empreendimento, tem um ciclo muito longo. Perfeito. E por ter esse ciclo muito longo, o risco é exponencial. Então, você inicia uma busca de um terreno e você entrega o produto, se passaram 3 gestões de governo. É verdade. Não é E ainda tem o período de garantia ainda, né? Exatamente. Então, é algo assim. Então, você vê aquela empresa chegou naquele patamar, 20 anos, não sei o quê, e de repente, cadê a empresa? Sumiu. Sumiu porque ela errou em tudo? Não. Ela é um empreendimento só, um negócio só que ela fez, e a margem é tão pequena que aquele negócio destruiu todo o resto. Perfeito. Então, é uma situação que a gente tem
colocado muito, né? Que são riscos que correm a empresa, de que forma você pode demonstrar esses riscos. Então, quando você fala da transparência da informação, também ser crível no que você está demonstrando, né? Não adianta você ter aquele monte de informação maquiada para mostrar para o conselho, tá tudo bem, gozado, estava tudo bem até ontem, hoje morreu todo mundo. Não. Então, a situação de retroalimentação, de como fazer esses dados e informações circulares, circular de forma que você tem uma soma para gerar um ganho no todo. A gente estava num outro episódio comentando com um Sindicel, né, de cabos elétricos, e você vê que algumas informações que eles têm, que nós não temos, né, do setor da construção, que poderia ser compartilhada, algumas que nós temos e que eles não têm, que poderiam ser compartilhadas e ter um ganha-ganha ali, e a gente realmente retroalimentar o sistema. Então, olha, quais são as empresas que têm o menor risco de qualidade possível nesse setor? XYZ. Legal. Mas qual que é esse preço? Porque o preço que é estabelecido, por exemplo, no Minha Casa Minha Vida, que exige essa qualidade, não considerou o preço da qualidade. Então, ela me induz ao erro, ou induz o mercado ao erro, ao setor. Se o erro não está ali, vai estar em outro item, porque eu tenho que compensar essa diferença. É um cobertor de pobre, né? Tem que puxar daqui, Exatamente. Então, e quando a gente tem essa informação desse setor, retroalimentando a gente, para a gente chegar num governo e ter uma demanda, e ele enxergar aquela demanda devido à informação e não entender que aquilo é um chororô, né? Vamos subir o imposto. Não, o setor se reuniu porque ele não quer perder o lucro. Não, eu quero sobreviver, eu não estou querendo garantir meu lucro, eu só não quero sair de algo lucrativo para ser de prejuízo. E outro, quem falou que lucro é pecado? Não, lucro é oxigênio. É oxigênio. É o combustível da empresa. Exato. Se eu não tiver lucro, eu não pago bem. Eu não pago bem, a Você pessoa não recebe, não não gera cresce. mais emprego, não gera mais imposto. Exatamente. Então, essa a importância que a gente tem dado, né? Lá na Endia a gente tem todo o nosso setor de coleta de dados, para esses dados retroalimentar ou gerar informação. Isso que você diz que faz parte da governança? Faz parte. A governança, um mito que tem, uma imagem que tem sobre ela era a burocratização, né? Burocratizar muito, engessar muito a empresa e que é só coisa para empresa grande, né? E eu já defendo o outro lado, que a governança começa com um simples acordo de sócio. Que a governança, a empresa começa, de novo, né? Vocês falam dos 3 engenheiros que estudaram juntos e que abriram uma empresa de engenharia e não tem nenhum funcionário. Já nesse momento, já é importante ter um acordo de sócio para saber como é que eles vão se conviver dali para frente. Qual o papel de cada um, quanto % que cada um tem da empresa, como é que vai funcionar as retiradas de lucro, quem vai receber salário, quem que vai trabalhar efetivamente lá dentro, ou quem vai ficar part-time, né, trabalhando numa empresa CLT e outra participando de alguns projetos. Isso aí é como que eu saio. Uma das coisas mais importantes que todo mundo esquece de colocar no acordo é como é que eu saio dessa sociedade. Se você não tem isso bem estabelecido, é problema na certa lá na frente. A empresa crescendo muito ou ela quebrando. Né? Tem que ter todas as regras do jogo. Então, eu costumo dizer que a governança simplesmente é regra do jogo. A sucessão, né? A sucessão. Olha, se um sócio morrer, o que acontece com seus sucessores? Vão entrar, não vão entrar? Ou até pode entrar, né? Pode entrar, mas quais critérios? Né? Como tomar decisão? De quanto tempo a gente vai se reunir para tomar decisões mais importantes? Sobre a abertura de uma filial, sobre assumir mais um projeto grande, sobre captar um empréstimo. Se tiver que discutir isso tudo caso a caso, vai ser muito perigoso. Por quê? Nós 3 como sócio, uma hora eu vou estar tendo uma dificuldade de saúde, por exemplo, vou estar precisando de mais dinheiro. O outro vai querer viajar para a Europa. O outro... Então, não podemos deixar a empresa
ir navegando conforme as nossas necessidades pessoais. Ela tem que ter Sim. uma vida própria, é a regra dela. E aí, se eu estou precisando, mas na regra não está lá escrito que eu posso fazer uma retirada grande no meio do ano, por exemplo, eu tenho que me virar como pessoa física. Eu não posso sacrificar a empresa e acabar sacrificando os outros sócios e os funcionários. Mas Então, é olha o interessante detalhe, isso né? daí, Lógico. porque eu já vi empresas falando assim, é impressionante. Se o sócio que cuida das finanças está precisando de dinheiro para fazer um investimento ou por outra razão, a empresa divide dividendos. Se aquele sócio naquele momento não está precisando, não tem dividendos. Não interessa se o outro precisa. Se o outro precisa, é uma guerra. Uhum. Então, é o que você falou, da governança também não ficar nesse pessoal, né? Isso. Ficar Fala, bem olha, a estabelecido. gente vai ter uma retirada anual. Ponto. A gente vai fechar o ano, vai apurar o lucro, né? Vai contabilizar tudo direitinho, vai prestar conta, aprovou, viu quanto deu de lucro, estabelece ainda. Né? Ainda você pode prever quantos por cento do lucro vai ser distribuído. Vai ser E quanto vai ser reinvestido. deixado reinvestido para a empresa, né? Porque também tem, olha como é que isso fica claro, né? É quando você estabelece lá que 75% do lucro vai ser distribuído e 25% vai ser reinvestido, você deixa até a opção de quem vai receber, falar, não, eu quero reinvestir e aumentar minha participação na empresa. Se você deixar isso aberto, claro, obviamente, se a empresa está indo bem, ou se o próprio sócio acredita tanto na empresa que ele é sócio, ele vai preferir deixar o dinheiro na empresa para reinvestir. É melhor do que ele próprio tirar, investir num CDB, investir numa outra empresa. Por quê? Uhum. Ele é o gestor daquela... Né? Ele é sócio, ele tem gerência sobre esse negócio. Então, nada melhor do que investir num negócio que você tem controle, que você acredita em você mesmo naquele negócio. Né? Então, até nessas questões, você evita conflito. Que é uma das maiores causas de quebra de qualquer empresa, é conflito entre sócios. Não é verdade? Fora a parte de sucessão que você falou. Vem na sucessão, é aquela bagunça toda e acaba levando a empresa para falência. Você acha que o ideal seria, desde do surgimento, ter... Se você é essa sozinho, governança? já deveria ter um acordo com você mesmo. Né? Essa é boa. Abre a PJ, abre uma conta pessoa jurídica, separa o que é, né, os seus gastos pessoais do que são os gastos da empresa. Então é um acordo, uma disciplina. Sem dúvida. Acho que até é o mais difícil fazer um acordo com você mesmo, porque você pode ficar se auto-enganando, né? Porque Mas é criando verdade. várias justificativas. Fala assim, não, mas agora eu preciso. Não, estabelece um acordo com você mesmo. Isso é governança. Agora, quando tem dois, né, com certeza, eu falo, primeiro começa com um acordo entre esses sócios para saber onde é que vocês querem ir, qual a velocidade, se vocês compartilham a mesma visão, o mesmo propósito. Porque senão vai ser aquele negócio de duas forças, né? Tem uma bola aqui, duas forças operando um para a direita e para a Cabo de direita, guerra. vai ficar inerte. Né? Ou ela não vai crescer na velocidade que ela poderia crescer. Né? E mesmo que isso custe o aborto da ideia, é melhor o aborto da ideia com um relacionamento saudável do Perfeito. que... Né? Até porque se você apostar numa ideia ruim com seu sócio, você vai perder tanto o negócio, dinheiro tempo, e seu amizade. amigo. Não é verdade? Então é melhor você perder o negócio, a oportunidade, né? Todo mundo fica em busca da oportunidade. Eu acho que oportunidade é uma palavra, né, de oportuna, né? De momento. Mas você fala, poxa, eu não acredito nesse negócio, você acredita, então é melhor não fazermos isso juntos e preservar a amizade. Não é verdade? Porque quantos casos que a gente sabe que... eu sou você testemunhou, né? Um caso de um empreendimento bastante agressivo e grande que eu participei, que acabei tendo bastante conflito e perdi relações de amizade e de família, né? Então, isso é super importante. E quem já está num processo, numa empresa, e a gente já falou isso em vários episódios, que a gente tem um pouco de medo de expor os próprios erros. Mesmo que internamente, a gente não quer. E externamente, pior. Mas agora, como um conselho, se a gente já está nesse processo e sabe que ele não está saudável, seja financeiramente ou o produto final e tal, e quer fazer essa assessoria, quer chegar numa governança, é possível, por mais errado que esteja, pôr uma ramificação naquela linha do tempo e começar a fazer aquilo dar certo? Ou esse temor de que, se expor, que a gente sabe que está ruim, a única chance é de
de colapsar de vez. Você está falando de divulgar as informações internamente? Não divulgar, mas a minha empresa está funcionando, está com um problema. E eu quero aplicar a governança, mas eu morro de medo, fora de expor, de que descobrir que já acabou ou que vai acabar. Perfeito. Eu queria descobrir que está errado e que para continuar tem que mudar muita coisa, mas é possível continuar. Sim. Você acredita que a chance de continuar é grande ou é realmente a chance de... Depende da situação de cada empresa, né? Até alguns clientes que me contrataram, eu ajudei até a fechar. Tá. Né? Então, quando a gente vê e faz o diagnóstico, entende qual a situação dela, e principalmente a situação de mercado, a gente fala, olha, você tem muito mais chance de sofrer e ficar investindo e tendo esperança numa coisa que tem muito mais chance de quebrar lá na frente do que de continuar. Entendi. Né? E chegando nessa conclusão, a gente fazer esse planejamento de como fechar a empresa da melhor forma possível, pagando todos os seus passivos, né? Cumprindo com todas as suas obrigações e deixando o mínimo de passivo ou o máximo de ativos para os sócios, é uma forma também, né, de você trabalhar com bastante transparência e tranquilidade, né? Com lógica. Eu trabalhei num grupo que tinha uma filosofia muito de saber a hora de parar. Né? Isso é muito até mais importante do que saber a hora de continuar. Porque a gente tem um fundinho de sempre ter esperança. Né? A gente fala assim, não, vou insistir porque um dia vai dar certo, um dia vai dar certo, um dia vai dar certo. Eu vou ter que investir porque eu não continuo investindo aqui mesmo. Perfeito. Não é verdade? Ou, nossa, que vergonha que eu vou passar na família se eu falar que eu fechei uma empresa. Sim. Aquela empresa que eu tenho 10 anos. Então, por várias outras questões que não são a lógica, racional, você acaba tomando a decisão de ficar protelando uma decisão difícil, mas necessária. Mas é o que você fala dos pilares da governança. Um deles o princípio é a transparência com o cliente. E a gente esquece que nós somos os clientes internos. A governança começa internamente. Internamente. Então, você tem que ser transparente consigo mesmo, com seus sócios e expor isso daí e falar assim, não está dando certo, não vai. Eu acho... são decisões difíceis e corajosas, mas são necessárias, né? A gente é da época que não podia expor relatórios para os funcionários. Não. Meus funcionários não podem saber quanto que eu tenho em caixa. Eles não podem saber o quanto que eu tenho de lucro. Eles não podem saber que eu estou tendo prejuízo. Né? Ou seja, não podia saber de nada, na verdade. Vamos esconder o fechamento do caixa do dia para meus funcionários saber. Né? A gente é dessa época. Sim. E o que isso gera de problema é gigantesco. Fora a situação que você colocou bem, né? O negócio não deu certo. Então, faliu. Ok. Então, estudando aquelas reuniões dos anjos, né? E os mentores, e você vê a importância que eles dão para uma empresa que está fazendo o speech da startup, da experiência que aquele profissional tem, né? Meu, esse cara já passou, ele já quebrou, ele já deu certo, mas o já quebrou é tão importante quanto o já deu certo. Você vê a quantidade de experiência, que é o que a gente fala, você aprende nos erros, muito mais do que até nos acertos, né? Não tem dúvida. A gente a aprende dor mais ensina quando muito. o avião, né? Quando o avião cai, você aprende mais do que pode ser evitado pro futuro. Agora, ficar estudando por que o avião tá voando, todo mundo já sabe. Então, é igual a história de sucesso, né? Você investir em pessoas que só tiveram sucesso até hoje, não impede dele ter uma bela de uma queda. Sim. Né? Mas investir numa pessoa que já passou por várias dificuldades, quebra, falência e tal, que teve que tomar decisões difíceis, negociar com o fornecedor, demitir gente, né? Tá vivo ali? Tá vivo. Já é uma vitória, né? E isso é uma vitória muito grande porque a empresa vai, uma hora ou outra, passar por alguma dificuldade e aí que mora, né, o diferencial do empreendedor. Então, com certeza, o investidor, seja ele um anjo, um venture capital, né, um fundo de investimento, ele preza muito mais sobre o histórico da pessoa que está por trás do negócio do que efetivamente no negócio em si. A oportunidade surge todos os dias. Grandes ideias, todo mundo tem. Agora, a capacidade de execução e saber o que fazer, são poucos. Né? Esse item eu te provoquei porque é um das grandes diferenças
que eu acho que as empresas tradicionais têm de aprender com essas empresas inovadoras. Sim. Que essas empresas inovadoras, elas já nascem com uma quase certeza que não vai dar certo. Isso. Então, Estão dispostos a errar. Então, está disposto a errar. É impressionante essa diferença, né? Sim. A gente está falando isso porque É a de gente mentalidade, né? já foi a gente tentou criar uma juntos, né, B? E essas informações, quando caíam na mesa, principalmente para mim, eu ficava impressionado. Falei assim, como assim, cara? Uma empresa... Daí você falava para mim, Ale, empresa tradicional, startup é startup. Inovação, você tem que pensar diferente. E daí eu te faço uma pergunta, já olhando do nosso lado das empresas tradicionais. A gente tem a governança como um dos tripés do ESG. Ok. Só que meio que deu uma caída, né? A diversidade, ok, mas é aquilo que a gente sempre ouviu dos nossos antepassados. Tudo demais faz mal. É isso. Você tem que ter o tempero correto. Então, eu escutei até de um primo meu, que hoje é bispo, né? E um dia conversando com ele, ele falou, Ale, até religião demais faz mal. É isso. Então, amor demais faz mal. Água ciúme, demais faz mal. Água demais faz mal. Ele falou assim, tudo demais faz mal. Então, realmente, o ESG, o tripé, veio no demais. E daí a gente passou por essa dor. E eu acho que a governança sofreu um pouco, porque a governança, sim, o que eu enxergo dela no demais que fez mal foi quando ela gera burocracia demais. Sim. Mas não controle e transparência, que são os outros tripés. Isso daí eu não vejo que o demais faz mal. Eu gosto de pensar numa linha assim, tudo tem sua utilidade. Quem usa bem ou mal são os seres humanos, né? Somos nós, somos as pessoas, né? Então, não dá para tirar isso da equação, né? Não dá. Tecnologia, né? Energia nuclear, dá para usar pelo bem e pelo mal. Inteligência artificial, dá para usar pelo bem e pelo mal, né? É verdade. Arma, tijolo, dá para fazer por bem e por mal. Cabo elétrico, né? Dá para a gente usar pro bem ou pro mal. Mas o que eu acho, a linha que eu gosto de pensar sobre ESG e a questão de inclusão, diversidade, e todas as outras mentalidades que tentam implementar, é que depende do propósito, depende do motivo que você está usando. Quando uma empresa quer implementar ESG só para dar marketing, só para ter um selo, só para estar bonito na fita, já começou errado. Já. O propósito é errado, né? Tá errado. Se ela começar a pensar, cara, como é que eu deixo essa empresa durar mais do que eu? Eu fundei a empresa, eu quero que ela dure, eu quero que ela dure 3, 4 vezes mais tempo do que a minha própria vida. Como é que eu faço ela virar sustentável? Sustentável, né? Não sustentável, né? Só ambientalmente. Sim. Sustentável de perpetuar a própria empresa, né? Então, se você já começa com isso, não independe se é mais E, mais S, ou mais G, ou só G, ou só S, ou só E, né? Você vai calibrando. Até porque você tem também dinheiro limitado. Você não pode sair gastando para implementar um SG completo e com inclusão, e com diversidade, e com tais preocupação com give back, né? Para abrir um instituto, uma fundação. Você não pode sair fazendo isso porque é uma irresponsabilidade até que pode custar caro e a própria vida da empresa. Né? Então, você saber o que é importante para você, estruturar o que tem que ser estruturado no momento correto, em cada fase de maturidade do negócio, eu acho que é a chave. E sempre com esse propósito. Eu quero que a empresa seja perene e não ganhar um selinho para vender mais. Isso é importante, porque você entende que eu pego uma linha que a gente fala muito da inovação e que a gente fala assim, a construção tem que ser industrializada. Eu falei, você pode industrializar a construção no conceito. Se você fizer todas as informações, principalmente as de falhas, serem tratadas e retroalimentar a sua empresa, você criou o conceito de industrialização. Perfeito. Você não precisa
um método construtivo. É o PDCA, o antigo PDCA, né? Exato. Plan, do, check act. Plan, do, check act. Isso é industrialização. Não, o pessoal acha que industrialização é ter um método robô, construtivo. Fazer uma linha de produção. Exato. Né? Mesma coisa de você inovar. Não, para mim ter uma inovação, eu preciso ter uma ferramenta. Daí Super o pessoal fala assim, tecnológica. é tecnologia. Não. Daí eu vi o cara falou assim, você tem alguma inovação na tua empresa? Tem, eu uso drone. Nossa, você tá brincando. Nossa, você é bom, né? Então, é um negócio, assim, que a gente, às vezes, esquece do conceito só. Isso. E não de como os outros praticam. A aplicação do conceito, né? É igual IA. Temos que implantar IA. Temos que implantar IA. Né? Muitos clientes vêm até nós querendo implantar IA. Eu falava, mas é igual um paciente ir para o médico e falar assim, me dá Dorflex. Então, para que você foi no médico? Né? Na verdade, vai com a dor. Fala assim, tô com dor de cabeça. Aí o médico fala, toma Dorflex. Né? Não sei se pode falar. Você ficar fazendo propaganda aí. Mas na verdade, o que você está querendo? Você quer ganhar eficiência? Você quer ganhar velocidade? Quer ter melhor controle da qualidade que você está entregando para o seu cliente? Né? E deixa eu ver como é que está a maturidade da sua empresa. Como você trata os seus dados? Como é que você está alimentando o seu sistema? Não tem um sistema, não arquivo meus dados. Eu não coleto, né? Eu não coleta nada. Então eu você não vai coleto fazer os IA dados. pra quê? Você não coleta dados, você vai ter a informação de que forma? Vai inventar? Então você vai ter que pegar a informação de fora, que não é a tua realidade, está pegando a realidade de outras empresas, de outros negócios, para implantar IA, para tomar decisão para você, para executar tarefas suas. É super perigoso isso. Agora, então, primeiro começa a implantar um sisteminha, uns processos internos, para você poder coletar informações e dados com qualidade, né? Porque também tem esse desafio. Mapear aonde você precisa realmente ter mais eficiência e é possível ter eficiência. Porque eu lembro uma época que a gente estava discutindo muito métodos construtivos. Aí você vê assim, vamos buscar um método construtivo que torne a obra mais rápida. Só que a gente trabalhava com a baixa renda na época que a gente falava, o produto econômico, cada vez você tem que se policiar, porque você fala uma realidade do passado, você está ofendendo alguém. Mas só que ele tem um time mínimo, porque tem que se encaixar na renda daquele nicho, no tamanho que ele pode disponibilizar. Então não adianta você pegar uma obra de 18 meses e trazer para 10 meses se você vai criar um problema para o seu cliente. É isso. Porque aquele dinheiro que ele precisaria dar e ele está jogando em 18 meses, ele não tem em 10. Então, realmente até a busca. Você tem eficiência, mas essa eficiência pode ser que ela seja destrutiva para o seu negócio. Você vai fazer uma construção de um prédio enorme, então eu vou investir numa estrutura, em vez de convencional metálica, ela vai ser muito mais rápida, mas e o restante todo? Vai acompanhar essa velocidade? Não vai. Então o que adianta eu fazer isso? Perfeito. Né? Eu acho que é esse estudo, né? Claro, você fazer mapear, todo, né? Você entendeu todo. E aí, para você entender o todo, você tem que ter transparência e governança, né? Você tem que conseguir enxergar tudo que está acontecendo na tua empresa. Até para você tomar decisão em ganho de eficiência em um setor, em um departamento, você tem que entender o que isso vai afetar os outros departamentos. Não é verdade? Então pode ser tão eficiente a ponto de ficar parado porque o outro departamento depende do outro, né? Principalmente em obra, né? É. Tudo tem que meio que chegar num ponto, num momento em comum. Lá. Sim. Então, são várias frentes, várias disciplinas, vários processos, projetos, né, microprojetos, para que chegue no ponto final, que é a entrega. Sim. Então, isso é meio de conta de trás para frente, né? De lá que você vem trazendo, explodindo, quando é que você vai começar cada uma. E se você ganhar eficiência só num, não vai adiantar nada. Daqui a pouco você pagou o dobro para ganhar eficiência, mas ele não ajudou no final, que é a entrega naquele prazo, naquele custo. Mas é interessante, eu tive numa obra que ela está 3 meses adiantada.
Está no início, está 3 meses adiantado. E eu chamei a atenção da equipe de falar assim, vocês têm que entender que não é porque a obra está 3 meses adiantada que vocês estão numa situação confortável. Você está mudando o desafio. Porque o teu desafio agora é pensar no tudo a montante que é restritivo, que se você não pensar, você vai perder esses 3 meses que você ganhou agora. Porque, Vai jogar fora. vai jogar fora. Então, é interessante essa retroalimentação, o pensamento no todo e não pontual, Enxergar né? tudo, né? Chegar ao E isso todo. daí realmente é o que você falou. Você tem que ter a governança, para enxergar, né? Porque você pega, por exemplo, você descobre que na fase de montagem do databook é onde você perde muito tempo. Você tem que pegar todas as informações. Aí você fala, já sei, agora eu vou pegar e os suprimentos, durante os suprimentos vai ter que cumprir com isso e isso, o pessoal de contrato isso e isso. Pô, melhorei meu databook. Só que agora a parte de suprimentos está muito mais... Inchado. E aí você ganhou os 15 dias que você precisava do databook e perdeu 60 porque você colocou onde não precisava. Então, não dá mesmo, sem fazer o que você falou, né? Sem enxergar um todo, sem pensar... Não, As informações têm que chegar até você para você conseguir enxergar, né? O que decisões tomar, onde é que você realmente pode ganhar a entrega final, né? Sempre a entrega final. Eu acho que o grande desafio é esse, né? Quando você departamentaliza, quando você cresce a sua empresa de engenharia, você departamentaliza. E quanto mais você departamentaliza, mais ele só enxerga aquele departamento. Né? Só com governança e transparência, onde um departamento consegue enxergar o que o outro está fazendo, onde é que ela está atrasada, onde é que ela pode ajudar, tal, é que o fim vai ganhar. Sim. Senão todo mundo só quer cumprir o papel dele. Assim, olha, né? o meu tá adiantado, hein, gente? O meu tá dentro do budget, né? E aí deixa os outros descolarem. Não adianta nada. O final sempre vai depender do quem tá por último. Um departamento tá atrasado, todos estão adiantados. Aquele cara vai fazer com que a obra atrase. Não tem saída, concorda? Eu vejo um preconceito dentro das organizações, na minha ou nas que eu participo, que, como você falou no começo, enxergam muito a governança ou os processos como burocracia. Burocracia, engessamento. Né? Então, você fala para ele assim, olha, vai começar uma demolição, você precisa fazer um checklist de demolição. Ele tem que ficar preenchendo um papel. Só que, talvez, por causa daquele papel, ele nunca passou de chegar numa demolição sem uma ferramenta ou sem o desligamento de abastecimento de energia, água, isso Ele não gera enxerga impacto, sem acidente. Um impacto muito maior. Como ele nunca passou, ele só consegue enxergar que aquele documento é burocrático. Ele não viveu a essência, né? Por que aquele documento foi criado? Isso é para diversas, né? Imagino. Pode expandir para tudo, né? Vários exemplos aí. Mas aí eu acho que é uma falha. Que às vezes você tem devido ao crescimento, então quando você tem o crescimento, você tem menos tempo para olhar se colocar importância no micro e só ver o macro, né? Então, porque o que você tem? Quando eu fui implantar o sistema de gestão da qualidade, você cria a governança, que na época não chamava governança, né? Então, você cria todos os procedimentos da empresa. Então, para tudo, você tem que ter um procedimento, escrever o procedimento. O que é mais fácil? Eu contrato uma empresa de assessoria e ela escreve os procedimentos para mim, em cima da experiência que ela tem, de outras empresas e tal, e eu aplico aquilo. Então, isso é fácil. O que a gente adotou na época na empresa? Não, nós vamos escrever o nosso procedimento. Porque eu não sou igual às outras empresas. Perfeito. Quero ser diferente. Quero ser diferente. E, inclusive, os procedimentos de execução, a gente fez os profissionais escreverem. Então, eu não escrevi como que o pedreiro tem que executar uma alvenaria. Eu perguntei para ele, como você executa a alvenaria? Em cima da informação dele, você define o procedimento, melhora, lógico, ou não, mas você aplica algo que, inclusive, quando você chega na sua equipe e exige
o procedimento, ele não pode dizer que é burocrático ou que estou fazendo alguma coisa que não está dando certo, porque foi ele que escreveu. Uhum. Você comprometeu a própria equipe. Eu falei assim, você está reclamando, você disse que faz assim. Eu só escrevi o que você faz. Perfeito. Porque amanhã você não estiver aqui, a outra pessoa vai estar, ela vai fazer exatamente da tua maneira. Então, eu acho que é um preconceito, como você comentou, da burocratização. Na verdade, você tem que ter transparência, você tem que ter a transparência, inclusive, de saber escutar daquela pessoa que está aplicando, de ter um feedback, falar assim, eu acho que tá errado. Tá de mais ou tá de menos, para você calibrar. Né? Eu escutei, interessante, de um senhor, de um cliente nosso da companhia, a diferença que você tem dos profissionais que você contrata. Você tem o medíocre, você tem aquele que faz exatamente o que você pediu, e você tem aquele muito bom, que faz o máximo dele. Só que ele acha que o ideal é aquele que faz além do máximo dele, porque o cara está buscando. Então ele realmente critica o procedimento, ele retroalimenta o procedimento, ele busca uma eficiência melhor, ele verifica fora da caixinha dele o que a outra caixinha do lado pode contribuir ou que ele está atrapalhando a outra caixinha, porque às vezes você pode ser super eficiente, mas é o que eu falei, a sua super eficiência está impactando negativamente o outro lado, né? Outro departamento, outro profissional. É a mentalidade do Ayrton Senna, né? Porque não era só pilotar o carro, né? Ele conversar com os engenheiros, ver o que estava errado, ver lá a telemetria, pedir para ele ajustar uma coisa, testar, ver o que deu certo, ou precisar de um ajuste no outro lugar, para tudo acabar resultando numa coisa só, né? A bandeirada. A bandeirada. Na verdade. E aí ele entender que tudo tá junto, tudo funciona, interligado. Eu acho que é essa a mentalidade. Só que ele precisa ter essa informação, ele precisa ter a confiança dos engenheiros, dos mecânicos, do fabricante do pneu. Né? Abertura, né? Abertura, transparência, eu também tirar aberto, feedback. Eu estou aberto ao seu feedback. Isso, falar, olha, você está freando demais, você está gastando o freio, né, muito cedo. Ele também recebia o feedback. Então, essa troca é super importante. E aí, uma coisa que é importante ressaltar nessa parte de engessamento, né? Sem dúvida nenhuma, processo demais também. É igual, né, que a gente está falando, água demais tal, faz mal. Processos demais também. Procedimentos, trabalhos e tal. Isso realmente é ruim. O grande segredo é saber o que implantar em cada momento. Em cada fase de maturidade. Dosar. Porque se eu pegar um restaurante que fatura 50 mil reais hoje, implementar um sistema SAP, ou um TOTOS lá, né? E exigir nota fiscal de entrada de tudo, nota fiscal de saída de tudo. E você tem que preencher 10 checklists antes de receber o produto que está sendo, a mercadoria que está sendo entregue. E antes de fabricar a primeira pizza, fazer isso, o cliente vai ficar esperando 2 horas para receber a comida dele, na verdade. Ele vai ter que contratar um funcionário para cada etapa, não vai ser aquele funcionário multifuncional. A folha de pagamento dele vai estourar, vai ter cliente de menos, em pouquíssimos meses ele não vai dar certo. Então, saber exatamente o que é seu foco, o que é importante para cada fase, para se estruturar, é mais importante até do que você implementar uma governança perfeita desde o começo. Não existe. Nenhum acordo de sócios deve ser uma coisa imutável. Tem que ser uma coisa que vai crescendo conforme o mercado vai mudando. A necessidade. A necessidade. Vai entrando novos sócios. Inclusive, uma das cláusulas importantes do acordo de sócio é: ok, entrou o sócio novo, qual o percentual máximo? Os outros 2 têm que concordar, certo? E quais poderes vocês vão estar, né, ou quais poderes dos sócios existentes vão estar delegando também para o sócio entrante, né? E quais decisões ele pode participar na tomada de decisão ou não. Eu fiz sempre questão de ser menos do que 50% da B88, né, na minha própria empresa. Porque eu sempre quis dar a chance de ser voto vencido. Porque sempre, se eu fosse majoritário, a empresa ia sempre ser confundida com eu, pessoa. Com o que eu quero, com o que eu acredito. Mas eu sempre fiz questão de ser menos para sempre dar a chance de, no mínimo, os outros 2 sócios conseguirem entender que para o futuro da empresa é diferente do que eu penso. Entendeu? Então, normalmente eu, com mais um, eu tenho que ganhar. Sempre tenho que convencer mais um sócio.
para as decisões estratégicas da minha empresa. É isso que eu aconselho para todos os sócios. 50% é o maior perigo que tem. Quando você entra dois sócios... embate total, né? 33%. Alguém tem que ter 34%, entendeu? Alguém tem que ser um voto meio de minério. Mas 3 sócios já resolve um pouco da equação, dependendo das estruturas de decisão que pode ser acordada. Né? Mas você falou um negócio interessante, porque nasce da maturidade, que é o que nós falamos. A maioria das construtoras nascem muito cedo. Então, o pessoal acabou de sair da faculdade, ou está ali, já teve uma ou 2 experiências como profissional. Numa consultora, daí resolveu formar. Naquele momento é jovem, imagina ele, vou pensar na sucessão, até culturalmente, vou pensar, se eu morrer, não posso nem pensar que morrer, tira daí. Que inclusive nessa fase a gente acha que é imortal, né? É imortal. Quando a gente tem 20 e poucos anos, a gente acha que não, e se pôr aí, dá azar, né? Então, mas é bacana discutir isso com você, Ben, porque a gente começa a revisitar, né? Experiências próprias, colocar, ver o que faz, o que não faz, porque deixou de fazer e não faz. E tem algumas coisas que você fala assim, não é tão óbvio. Putz, é óbvio, mas não é, né? Não é. É engraçado. Inclusive, o óbvio, na verdade, não acho ser que óbvio. Quando tem os momentos de uau, que genial dos meus clientes, simplesmente é alguma coisa que estava debaixo do nariz do meu cliente, eu tirei para frente. Por isso que é igual, porque é tão simples, tão óbvio, que a gente não enxerga, né? E isso é uma coisa muito simples. A gente estava falando sobre, né, nosso próprio histórico, né? Eu sou uma história de falência, né? Eu já falei 3 negócios, já tive 10 ideias que não saiu do papel, né? E sempre essa vontade de empreender. E atendendo os nossos 150, 160 clientes, eu vi muita história de sucessos e fracassos, muitos erros e acertos, né? Sim. Então, isso é muito rico, a gente saber que cada um tem que entender o seu momento, cada um tem que saber do seu mercado, cada um tem que saber da sua necessidade, né? O que implementar, e com a ajuda sempre de alguém de fora. Porque é igual ao futebol. No campo de futebol estão os jogadores. Quem chega melhor, taticamente, estrategicamente? O técnico está fora. Bota o técnico lá dentro do campo. Não vai fazer a mão. Não vai conseguir fazer nenhum benefício para o time. Não, mas é interessante. Tive uma reunião de confraternização de pessoal da faculdade, numa época, há uns anos atrás, e daí um colega falou assim, puxa, sabe que eu sempre trabalhei como CLT em empresas, agora eu estou saindo e eu vejo a sua experiência, e citou mais 2 amigos que desde a faculdade abriram empresa, né? E a empresa perpetua até hoje. Eu falei, quem falou para você? Que a empresa perpetua até hoje? Ele falou, não? Não, Né? Ele falou assim, não. Todo mundo romantiza mais nossa história que nós mesmos. Então, né? você fala assim, vocês só lembram das pingas, né? Os tombos, ninguém... Quando eu tava com o joelho ralado, sangrando e chorando, ninguém lembra. Então, é um negócio interessante de ter o que a gente tem comentado, né? O olhar, o patrão, né? O empresário no sucesso é super criticado, porque alguma coisa de errado ele está fazendo. Alguém como que pisou, ele pisou na cabeça de alguém. Ele está pisando em cima dos funcionários, com certeza. Está explorando. Agora, aquele que quebrou, ninguém fala assim, poxa, coitado, né? Quebrou, mas deixou todo mundo bem, honrou tudo. Esse daí não fez mais que a obrigação. Daí você fala, pô, é justo isso, né? Não, que nossa mentalidade, nossa cultura não é muito pró-empreendimento. Por isso que eu acho que é super legal, né? Esse ambiente de inovação de ecossistema das startups, que elas estão trazendo essa vontade, né? Esse ambiente mais empreendedor e vendo os benesses, né? de empreender. Eu acho que isso foi muito benéfico, essa chegada, essa maturação desse setor, né? Principalmente antes, eu te falei do quebrar, pensando, né? Você ficava pensando 2, 3 vezes antes. Nossa, vou abrir um negócio. E se mas não der difícil, certo, né? O pessoal não apoia, a família acha que é uma loucura, é melhor seguir uma carreira, né, de 30, 40 anos na mesma empresa, Então, se sente um louco mesmo tentando empreender. Aí vem o setor de inovação e de startup. Poxa, tem, né, moleque de 18, 19 anos, 17 anos já com essa sede, já querendo já sair para empreender e testar. E eu acho que é super benéfico. Inclusive, né, voltando ao nosso empreendimento, nosso projeto juntos, você vê, né, que lá a gente pode listar uma série de erros, né, que a gente cometeu para ele não ter
nem dado certo, nem Nem- saído nem- do papel, Isso aí do papel, é. né? E um desses aí foi realmente a gente pecar pelo excesso do cuidado. Pra gente sair perfeito. A gente ficou planejando durante 9 meses. 9 meses. Né? E não Mas- pariu, né? E não pariu, né? Mas eu acho que até é o que você falou. Muito culpa minha. Eu tinha um pensamento muito tradicional, né? Então, você o buscando a medo de perfeição, errar. o medo de errar é muito enorme. Enorme. E daí você também tem que assumir que você, apesar de ser um empreendedor, de ter uma boa ideia, aquele setor, ou aquele momento não é o momento, não é o setor. É do outro, é diferente, né? Ou não é seu momento, né? Não é o seu momento. Você não está disposto a vivenciar aquilo naquele momento, ou nos próximos 10 anos, né? Porque qualquer empreendimento você tem que pensar, eu vou ter que ralar pelo menos uns 10 anos nesse negócio aqui para dar certo, né? Sim. Um pensamento no horizonte sempre. Seja startup ou porque uma empresa tradicional, você tem que pensar isso. E não em, vou construir alguma coisa em 2 anos, 3 anos, vou me dar bem e tal, né? Que é um dos grandes motivos de frustração de qualquer empreendedor, né? Inclusive, assim, você entende que a gente tem uma conta que não sei se é mito ou realidade, né? Dizem que a grande maioria das empresas, mas isso eu lembro na época das empresas tradicionais, elas fecham antes dos primeiros 3 anos. Os primeiros 2 anos fecham 50%. 50%. E até os 5 anos, 70% vai para vala, né? Mas isso tradicional Não, startup é pior. é pior, né? Startup nos primeiros 2 anos, 90% morre. Eles têm até uma curva, eles chamam da Vale da Morte. É? Né? Então tem lá a fase de ideação, prototipação, MVP, PMF, né? Product Market Fit, para testar a aderência no mercado e tal. E aí nessa fase que você começa a precisar de dinheiro mais grande, né? Maior. Robusto, daí é um mais investimento robusto. Que bate lá para os 2, 3 anos, em média, tá? Tem Tá. casos que é mais longo, mas tem um Vale da Morte onde 90% das startups Ficam por lá. Que é onde ela precisa realmente de o dinheiro mais grosso, mais robusto para poder crescer e ir pro mercado. E precisa gerar essa receita, né? Não dá para continuar só com investimento externo. Precisa começar a gerar receita uma hora. Também, Pra né? pagar Depois do inverno das Venture Capital, né? Que aconteceu há uns 2 anos atrás, todo mundo começou a exigir muito mais break-even, lucratividade mais cedo do que antes. Porque até lá ficaram, acho que foram 6, 7 anos de um paraíso onde um dinheiro de investidor estava abundante. Então, as startups estavam nadando, surfando nessa onda e tinha um fundamento, que era, ok, vou ficar 10 anos sem dar lucro, mas o que eu vou usar? O que eu vou fazer com caixa? Eu vou conquistar a base de cliente. Então, a tese de um tempo atrás era você aumentar a sua base de cliente muito rápido, que é o chamado CAC, né? Custo da aquisição do cliente. Você pagar para ter cliente bastante, para você adquirir, e com essa base você conseguir monetizar depois com aquele produto que você começou a oferecer ou com mais outros produtos. E daí, e agregando. com essa base, você escala fácil. Escala fácil. Você já escalou a base e aí começa a oferecer outros produtos, outras fontes de renda com a mesma base de cliente. iFood, por exemplo, né? Ficou acho que mais de 10 anos negativo, né? Sem dar nenhum real de lucro. Só queimando caixa. Mas ele fez uma base de clientes de dezenas de milhões de pessoas, que hoje ele consegue oferecer serviço de entrega, serviço de supermercado, né? Ele consegue ir diversificando, fazendo outros fontes de receita, participando mais da vida daquela base de cliente do que simplesmente fazer entrega de comida de restaurante, né? Então, naquela época, a tese melhor era de aumentar a base de cliente o mais rápido possível, e isso exigia ficar negativo no prejuízo por muitos anos. Hoje já a conta é um pouquinho diferente. Os investidores estão buscando mais negócios com uma sustentabilidade maior, não querem ficar se arriscando com rounds e rounds de dezenas, centenas de milhões de dólares. Eles querem que aquele negócio se prove rentável o mais cedo possível. Aí sim ele fala, ok, tá aqui mais 50 milhões para você. Mas também agora, é momento, né? Tudo Isso é daí pode ser que no futuro Vire daqui a volte. IA. Né? Quando veio IA generativa agora, 2 anos para cá, choveu dinheiro para qualquer negócio que tivesse IA, dando lucro ou não dando lucro. Aí que vieram com as startups que não tinha nada a ver com IA e falou assim, não, vamos colocar alguma coisa de IA aqui também para tornar a startup atrativa.
De novo, mesma coisa que eu falei do ESG. Claro que é importante ter IA, mas se é só para você ter lá dentro, para você captar investidor, já Sem começou propósito, errado. né? Tudo errado. Não é verdade? Agora, voltando no mercado tradicional, esse prazo assim que você colocou de 2 anos e até 5 anos, você acha que grande parte do insucesso dessas empresas é uma cultura de não partir com uma governança ou com um propósito já muito bem definido? Porque a gente estava comentando, por exemplo, nós estamos numa fase de economia que é impressionante, que tá ruim, mas parece que tá boa. Porque você vê um monte de estabelecimento, né, tradicional fechando, Isso. mas por outro lado tem um monte de gente abrindo. E o Vlad falou assim, mas se as pessoas que estão abrindo são pessoas que perderam emprego e pegaram toda a economia que ele tinha, abrindo um negócio que não sabe nem se vai dar certo. Perfeito. Então, esse volume de empresas que realmente o negócio não dá certo tem a ver com essa falta de objetividade, propósito ou até governança de princípio. É tudo, na verdade, falta de informação, né? Acho que a gente não tem um país, uma cultura que já fomente isso desde a nossa infância, como é em outros países desenvolvidos. Você fala muito sobre empreendedorismo, liderança, né? Sobre finanças, educação financeira. Tá. Né? E a gente explora muito pouco isso na nossa base educacional, né? No ensino fundamental, né? E eu acho que essa desinformação faz com que muitos cometam erro. Porque todo mundo, vamos lá, não vamos generalizar, mas eu acho que grande parte das pessoas gostam da ideia de não ter chefe. Sim. Para não ter chefe, quer ter o seu próprio negócio. Né? O sonho da casa própria, do carro próprio, do negócio próprio, né? Mais ou menos o tripé, né? E eles não sabem o quão desafiador que é ter o seu próprio negócio. Então, acho que a receita do bolo da vovó é a melhor de todas. E abrir uma loja só de bolo, ok, é só botar para venda, né? Seguir aquela receita. Todo mundo vai... Guarda aquela receita 7 chaves e tal e acha que aquilo vai dar sucesso. Não, tem a parte de gestão financeira, contratação de pessoas, treinamento, vigilância sanitária. Não, e é engraçado que o pessoal... Você tocou num assunto interessante, né? Eu não quero ter chefe. Então, eu vou ser dono do meu próprio negócio. Perfeito. Então, a gente fala assim, olha, já começa que você tem um sócio. Que é um chefe. Que é o chefe, que é o teu governo. O governo é teu sócio. É isso. Perfeito. Inclusive, ele só participa da alegria. Da tristeza ele não participa. Não. Então, é um sócio muito legal, muito viu? Bom. Você precisar de dinheiro, inclusive, chora, porque o sócio não põe só você. Depois você não tem chefe. Todo cliente seu é um chefe. É isso. Né? Você vai com aquela experiência de mais de 30 anos formado, né? E quando você chega no seu cliente, você tem que dar satisfação para um profissional que acabou de se formar, está iniciando. E você fala assim, nossa, realmente eu não tenho chefe, eu tenho um mundo de chefe. Então tem essa visão... Tem. Romantizada. Mas eu acho que a gente precisa... É um assunto delicado para mim. Eu tenho 2 empresas. E já vivi muita coisa nelas e já vi amigos vivendo. Então, eu estou tentando me expressar de uma maneira mais clara e positiva. Tá bom. Eu acho que existe um problema maior que talvez venha do governo ou de terceiros que praticamente inviabilizam muitas empresas. Porque você pegar... Então, nós estamos num shopping. Tem uma cafeteria, tem uma loja de roupa. Então, você colocá-las com uma igualdade de custo, de taxação... Eu falo de aluguel, energia, impostos e tal. É muito complicado. Porque você imagina uma cafeteria. Você vai fazer um cafezinho expresso, que não adianta você cobrar R$60 um café que ninguém vai tomar. Você precisa cobrar R$7. E aí você tem um custo, porque tem energia, água, café, a pessoa que vai tirar, a nota fiscal, o aluguel. A xícara, o aluguel. Então, antes do aluguel. E aí é um custo enorme. R$6,80. Então é 20 centavos de margem ali. Aí você paga os mesmos R$12 mil que a loja do lado, que é uma loja de roupa.
tem uma margem diferente. Então você mata a chance da cafeteria crescer. E não estou falando que o shopping talvez seja a organização que tenha que pensar em fazer isso, mas talvez o governo. Eu tenho uma empreiteira de mão de obra. E aí eu vendo mão de obra. Então, se eu tenho... Para que minha empresa sobreviva, a parte de back-office, eu tenho que ter pelo menos 4 obras do mesmo padrão. Cada obra envolve 50 funcionários, então dá 200 funcionários. Isso é para sobrevivência. Você pega uma indústria que faz tampinha de garrafa, 200 pessoas, tem uma capacidade de produção enorme. Normalmente, para 200 pessoas, às vezes é uma fábrica gigante. Então, ser taxado como ele, na parte da mão de obra, é super injusto. E mesma coisa do faturamento. Como eu vendo mão de obra, o custo é muito alto. Então, suponhamos que eu fature 100 milhões. O meu custo é 998 milhões. E uma empresa que às vezes faz produto e não mão de obra, quando ela chegar a faturar 100 milhões, é porque ela está num nível muito alto. Então, eu acho que se as regras forem feitas de maneira tão genérica assim, apenas avisando os números. Então, número de funcionários, você tem que cumprir com isso. Esses dias me falaram que eu tinha que ter jovem aprendiz. Eu falei, como é que eu vou pôr um jovem aprendiz numa obra de estrutura, pendurado num cinto, uma pessoa, um garoto de 14 anos? Não, mas é porque quem tem 200 funcionários tem que ter jovem aprendiz. Então, não pode ser pensado tão genérico. Tem que ter opinião. E eu estou te perguntando, eu estou errado ou não? Será que cada empresa não teria que ser pensado? E não só por quem está empreendendo ou para você que está assessorando, mas por quem realmente faz as regras do jogo. Não deveria ser pensado de forma diferente, cada uma? Eu sou um pouco da linha budista, assim, né? O que a gente pode mudar, a gente se preocupa e se esforça nela. O que a gente não pode mudar, não esquenta a cabeça, né? E quando eu penso desse jeito, facilita muito, porque eu falo assim, o que nos cabe quando a gente vai decidir empreender? Estudar o que está acontecendo, quais são os impostos, quais são os custos, fazer pesquisa de mercado e tal, fazer umas continhas e falar, né? Fecha a conta, vamos. Não fecha a conta, não vai. Né? Porque senão dá muito murro em ponta de faca. Porque se o custo daquele shopping, o aluguel é de 12 mil reais e tal, você faz a conta e fala assim, só de café eu não vou vender. Não vou vencer, não vou gerar lucro. Agora, se eu tiver com o café e conseguir vender junto com o café um petit four, e aí ainda nos horários que são de menor movimento de café, que são os almoços, eu conseguir vender uma comida atrativa e tal, e consiga, de outras formas, aumentar a nossa receita que não seja só de café, que tem uma margem curta, na verdade, pelo contrário, né? O café, ele tem uma margem absurda, o que não tem é comida mesmo, alimento, né? Então, aí você faz uma decisão estratégica no modelo de negócio que seja viável naquele mercado. Ou você toma a decisão de não empreender nesse mercado, né? O custo de uma empreiteira de mão de obra, provavelmente o folha de pagamento é o maior. Seguros, não é verdade? Alguma eventualidade, algum sinistro, esses são os seus riscos de negócio. Você tem que fazer um cálculo de se você está precificando correto. E aí o problema é sempre os seus concorrentes. Tem concorrente que atua mais na informalidade, ele vai ter custo menor, ele vai praticar preço menor e vai te prejudicar, vai tirar contrato, não é verdade? E aí eu acho que cabe entre os empreendedores se fazer igual aquela associação, né, que vocês comentaram lá fora, se juntarem e falar, vamos regular isso, vamos tentar deixar isso o mais sério possível, porque se toda vez vier alguém trabalhando na informalidade, por isso que eu acho que hoje a gente está vivendo um momento até bom, se a gente comparar 30, 40 anos atrás, que a informalidade era padrão, né? Isso é uma concorrência desleal, porque quem quer trabalhar certo não sobrevivia, né? Hoje não, hoje você tem muito mais ferramentas e muito mais forma e uma formalização maior, porque você consiga não ter que entrar em guerra de preço. Porque eu acho que o ponto final é esse, né? Só não consigo cobrar mais barato, mais caro, porque meu concorrente está cobrando o café a R$6. Não posso cobrar R$6,80, que seria um preço justo para você ter uma margem de lucro. Mas eu acho que o problema está tão grave que acontece o seguinte, a informatização, a tecnologia, ela chegou não tão rápida, mas ela foi introduzida no mercado de forma rápida, que não deu tempo ainda da gente mensurar ou medir os impactos que isso causaram. Então, a informalidade, ela era uma realidade até 2 anos atrás, por exemplo. E hoje não é mais dentro da construção civil.
E ainda não deu tempo da gente provar que isso fez... Não que eu seja a favor da informalidade, Tá bom. Estou falando só de cenário. Claro. Não deu tempo ainda de provar que isso fez com que inviabilizasse alguns setores. Talvez o da mão de obra. Porque os valores não acompanharam ainda. Então, quando eu vou fazer um orçamento de mão de obra, o cliente me pede, eu vou e faço ele na essência. Quantas pessoas, quanto custa as pessoas, o que vai envolver de ferramenta, tal, meu back-office, tudo chega num valor. Deu X, divido pelo metro quadrado para apresentar para o meu cliente. Aí eu chego em R$7.000 o valor do metro quadrado. Aí o cliente fala, o cliente não precisa falar. Eu sei que o praticável no mercado é de R$850 a R$1.100. Como é que eu faço com esses 7 mil? Aí eu faço uma conta inversa e venho vendo onde que eu posso tirar. E tem coisas que não pode mais. Então, antigamente, uma empreiteira de mão de obra, se a folha de pagamento dela fosse 60%, ela era uma empresa saudável. Hoje eu posso afirmar com você que 60% ela não é mais saudável. Por quê? Porque hoje, fora a folha de pagamento, o que tem de indiretos, exame médico, EPI, tudo que eu sou a favor, tá? Todas as obrigações. Exato. Exame médico, EPI, treinamento, os impostos, tudo isso que hoje você sempre deveria ter trabalhado, mas hoje você trabalha obrigatoriamente porque a resposta que você tem que dar é imediata, fazem com que quem tem uma folha de 60% já não é mais saudável. Então, os parâmetros já não se aplicam mais para essas empreiteiras. E aí volta aquela pergunta, né? O que está sob seu controle de tomar decisão? Então, mas se eu estou falando matematicamente que não é viável, como é que a gente faz obra sem mão de obra? Não podemos fazer. Então, por isso que eu acho que, por mais que nós não controlemos, tem que ser feito algo emergencial pela construção civil, pela mão de obra, pela empresa de café, pela startup, eu não sei. Porque as pessoas precisam sobreviver. E se a gente consegue rapidamente provar que não está conseguindo dessa forma, seja quem for, forças superiores, precisa agir rápido. Então, você como empreendedor, você pode tomar decisões de ganho de eficiência, corte de custos internos, né? E você também fazer um posicionamento. Assim, não, eu trabalho nesse posicionamento, nesse tipo de qualidade de prestação de serviço e é aqui que eu vou ficar perdendo ou não perdendo negócio. Né? A busca a qualquer custo de novos contratos é que vai nos posicionando, né? Os outros que nos posicionam. Uma coisa é você se posicionar e falar, eu só trabalho aqui. Se aquele cliente me contratou, ok. Se aquele cliente não contratou, paciência, ele vai contratar um outro serviço que é posicionado em outro mercado. Eu vejo mercados bem diferenciados, né? Quando falo em termos de preço. Vocês como entidade, e em conjunto, buscar alterações, uma reavaliação, é o que vocês já fazem, né? O Sinduscom faz bastante. Tal. E eu acho que dentro de cada setor tem as suas associações, algumas mais ativas, outras mais atuantes e outras mais passivas. Mas eu acho que cada categoria deveria entender, né, o que é interessante e o que não é. O que eu falo, o que cabe a nós, o que está no nosso controle, a gente vai fazer. Né? A gente deve se preocupar. O que não está no nosso controle, por exemplo, não está no nosso controle o gosto do cliente. A gente tem que entender o gosto do cliente, a gente não pode mudar. Né? A gente não pode fazer com que ele mude do gosto dele. A gente está a fim de atender a ele com aquele café por R$6, faz sentido? Nosso negócio é viável cobrando R$6 daquele cliente? Não, meu café só faz sentido com 9. Então, qual cliente paga 9 por um café? O que eu tenho a oferecer mais para ele? Ambiente, música, serviço excelente, um petit four mais parrudo do lado no Pires, né? Fazendo essa analogia com a construção, é mais ou menos a mesma coisa. O que eu posso agregar mais de valor percebido pelo meu cliente que vai justificar R$7.000 em vez de 1.000, né? É que eu entendo a situação do Vlad quando ele coloca, porque você não tem essa situação do outro setor. Eu não tenho o meu produto que eu vendo direto para o meu cliente final. Eu tenho o meu produto que eu vendo para um intermediário que agrega para vender para o cliente final. Perfeito. Então, na verdade, é uma situação mais difícil de ser solucionada. Porque eu não tenho o que agregar nesse serviço a mais para esse
intermediário entender, porque ele também não consegue repassar. Mas eu vou dar um exemplo real que você até trouxe do iFood, por exemplo. Tá bom? É uma empresa que é um exemplo de sucesso e que tem empregado e dado oportunidade para um monte de pessoas e todo mundo está ganhando um pouco. Desde aquele cara que fazia um lanche, só conseguia atender o quarteirão dele, hoje atende muito. Um entregador que está tendo a oportunidade, toca lá no aplicativo dele, ele entrega. Quando ele chega naquela entrega, toca de novo, ele já volta com uma outra entrega. E assim vai, então é uma oportunidade. Imagina que amanhã o iFood passa a ser obrigado a ter vínculo empregatício com todos os prestadores de Sempre serviços. discussão, né? Entendeu? E tendo vínculo empregatício, viesse todos os custos disso. E também tivesse a responsabilidade do lanche. Então, se você comeu um lanche e a maionese te fez mal, você aciona não só o restaurante, mas aciona o iFood. Eu posso afirmar que vai acabar com o iFood. E você é a favor da informalidade, que o entregador sofra um acidente e fique em possibilidade de trabalhar? De maneira nenhuma, não é isso que eu estou falando. Mas eu estou querendo dizer que hoje dá certo porque está funcionando assim. Se sem nenhum tipo de estudo a gente obrigá-lo a ter vínculo empregatício, a ter responsabilidade sobre o alimento, tudo, você inviabilizou o negócio, ou não? Você tem concorrente que cobra mais barato, ele inviabiliza o negócio. Porque ele pode incorporar esse custo dentro do que ele cobra. Mas eu Concorda? só uso o iFood porque uma entrega é grátis ou é R$3. O dia que for 19 eu não vou usar mais. Mas ele não cobra só de você, né? Ele cobra bastante do Não, restaurante. é o que eu tô falando. Aí o restaurante também deixa de usar, vai Não é acabar isso. inviabilizando o negócio. Eu acredito na mão invisível do Adam Smith, né? O mercado sempre se regula por si só. Então, quando você está numa situação de dificuldade como essa, que você está sendo espremido por custo, você tem que aumentar o preço, e você vê, não deu certo, você quebra, o mercado em si só ele vai se equilibrando, concorda? Porque vai ter cada vez menos concorrente. Depois eles vão conseguir, com menos concorrente, precificar e se posicionar melhor. Então, no longo prazo, acaba sempre equilibrando. Se você olhar o indivíduo ou o empreendimento pontualmente, ele tem que ter suas habilidades para saber sobreviver e perenizar. Ou, como a gente estava falando, tomar uma decisão de que o negócio é inviável, você não tem muito o que fazer, tomar a decisão de encerrar e partir para um outro empreendimento. Não é verdade? E aí, até só fazendo uma analogia com o que a gente estava falando, tem muitos estabelecimentos tradicionais que acabaram fechando e muitos novos nascendo, né, meio amadoramente. Eu acho que muito foi decorrente dessa limpeza, né? Porque quando veio a pandemia, quem não tinha caixa, quem não estava preparado, quem não estava estruturado, né, estava estruturando de gestão firme e tudo, acabou quebrando. Isso deu espaço para entrada de novos. Não estou falando que foi bom ou ruim, né? Sim. Só estou analisando o cenário que aconteceu. Ocorreu. Agora, os que estão vindo hoje estão melhores preparados do que antes? Talvez. De tanto que se falou sobre empreendedorismo, de tanto que tem se fomentado, conversado, e hoje está na moda, né? Mentoria, perguntar um pro outro, porque também 30, 40 anos atrás, a gente falava assim, vamos falar com um cara que já tem esse negócio. Imagina que o cara ia dar alguma Me dá informação. alguma informação. Era tudo... Se ele falar, é mentira. Ele fala pra te ferrar, né? Entendeu? Ao contrário. E hoje tá muito mais acessível, né? Você fala, olha, você que tem uma empresa tal. Nossa, admiro muito sua empresa. Eu queria ser como você. Vamos conversar? Tá muito mais acessível esse tipo de informação, né? E até a própria Netflix tem um monte de histórias, né? De empreendedorismo, de coisas que deram certo, que deram muito errado e tal. Netflix em todos os streamings, assim, tem dado. Então, acho que é um movimento necessário, nunca vai mudar, sempre vai ter esses altos e baixos. Eu acho que a startup teve sempre essa... o fundamento dela é criar novas soluções para velhos problemas, então ela sempre vai criar alguma coisa nova que não estava prevista. Concorda? Você não é nova. Você não estava prevista na parte regulatória, tributária, custo. Ela vai estar numa área cinzenta. Como operaram, né? iFood, a própria Spotify, Netflix, eles tiveram esse problema. Paga direito autoral, não paga para gravadora, não quer, né? Tem todas essas questões que vão se resolvendo ao longo do tempo e tem que se equalizar, não é verdade? Eu também acho que né, de repente que vinham várias outras taxas em cima da folha de pagamento ou dos entregadores do iFood, inviabiliza imediatamente. Só que a iFood vai dar um jeito ou de conversar com o governo, ou de reestruturar a sua cadeia de custo, ou de negociar com os estabelecimentos, como é que é uma forma de dissolver esse custo entre todos os elos da cadeia, porque senão todo mundo sai perdendo, né? Claro.
Mas também eu falo assim, é ilusão, né? Falar assim, o iFood, as entregas ajudam aos restaurantes a ganharem mais dinheiro. Isso para mim é muito raro. Eu pegar um estabelecimento que vem até nós e que o iFood ajuda a ganhar dinheiro, ajuda a faturar mais. Mas às vezes até em imagem negativa que acaba até fazendo com que o estabelecimento em si, por si só, se ela tivesse sem entrega, ela teria muito mais lucro em termos de valor do que com a entrega atrelada, né? Então, é isso. Acho que é o mercado em adequação. Mas eu acho que a governança nesse sentido que você comentou e a referência dessas empresas, né? Que quando a gente estudou muito assim, a empresa aparentemente presta um serviço, mas na verdade tem outros itens que agregam que é onde você vai gerar o lucro. Exato. Você pode estar prejuízo numa principal, na principal, mas que atrai. né? Que é o que ele falou. O iFood, na verdade, ele estava criando um banco uma fintech. Né? E não uma empresa de entrega. Exatamente. Então, eu acho que esses exemplos, para a gente trazer para a empresa tradicional e fazer a gente repensar. Porque a empresa tradicional tem a cultura do murro na ponta de faca. É isso. É aquilo que eu quero fazer, é aquilo que eu me propus e é aquilo que eu vou fazer. Eu vou fazer desse jeito. Eu vou fazer desse jeito. Eu estou fazendo isso. Eu tenho como agregar algo, talvez não seja naquilo, mas na empresa para vender de uma outra forma ou... Já comprou uma empresa de sistema. Ele já comprou uma empresa de sistema de gestão de restaurantes. Olha. Então, ele já vai colocar o sistema de gestão para restaurante. Se ficar inviável mão de obra de entregador, ele vai colocar drone, que é uma coisa já super viável. Lá na China, você já deve ter visto vários vídeos. Sim, né? Então, eu acho que o mercado é inteligente, principalmente essas empresas que já estão numa fase de maturidade aí tão grande, né? Depois de tantos anos, já tem um plano A, plano B, Uber também. Claro. A questão, vamos então taxar o Uber e botar todos os motoristas como CLT e com todos os direitos, tal. Ele vai dar um jeito de implementar o mais rápido possível a direção autônoma, né? De Sim, carros Eu acho autônomos. que eu provoquei de uma maneira muito negativa assim, do cenário, né? Mas eu enxergo completamente diferente a parte da governança. Tem muita empresa tradicional, seja na construção civil ou fora dela, que tem um baita produto e que tem um potencial enorme de escalonar ou então de atender com uma eficiência melhor. E a governança viria justamente para organizar isso, enxergar os pontos e ter uma eficiência muito melhor dentro da empresa. Então, eu caminhei, talvez quando eu citei que era um assunto dolorido, para uma parte negativa, mas para mim é completamente diferente. Esse assunto governança, quando a gente começou e quando falou que ia falar sobre isso, eu enxergo com uma beleza enorme, porque tem muita empresa com potencial. Eu vi empresas familiares, serralheria, fazer aquela coisa artesanal e tal, e tinha um potencial de continuar por muito tempo e às vezes é por falta de governança, de administração e tal. E na construção, como a gente citou no começo, que é um setor ainda tradicional, ainda que fica, né? Porque acha que tem essa capacidade, a governança vai ajudar a não perpetuar, que nem nós falamos, mas a ter uma longevidade e ter essa sucessão, né? Acho que Ela não gera o crescimento, mas ela permite que você cresça sem os riscos sem as dores do crescimento, que é sempre dolorido, né? Você sempre chegou num ponto assim, poxa, agora eu não consigo ir mais, porque eu não consigo formar uma equipe coesa, cada um tá pro seu lado, eu não sei mais nem o nome de todos os meus funcionários, o sobrenome, né? Porque quando você começa, você sabe o nome, sobrenome, Sim. nome do filho, da esposa, né? Você sabe tudo. E quando começa a crescer, já não sabe nem mais quem contratou, quem autorizou aquela contratação, qual o salário daquela pessoa e tal. E aí, se você não tiver uma governança implementada com uma cultura bem forte, você vai ficar sobrecarregado, a empresa vai ficar refém de você e você refém da empresa, que aí bate no teto. Qual que é o teto? O dono. Né? Aí ela não tem uma empresa, é uma empresa de dono, um dono que é o limitante dele, é o grande inimigo, amigo e inimigo, né? Mas ela não passa daquilo, né? Tem um livro do Yuval Harari que chama Sapiens, Homo Sapiens, não é? Acho que é Sapiens, né? É Sapiens. Sapiens, né? Sapiens, Ele conta, ele chama de breve história da humanidade, né?
E ele fala sobre essa questão, né? Quando é família, tá em 6. Quando é uma tribo, você tem 30 pessoas. É uma aldeia, né? Ele vai falando sobre os desafios de cada fase. E é exatamente o jeito que essas startups também olham. Legal. A empresa está num certo tamanho, ela tem uma forma de ser organizada e fazer a gestão dela, gerida dela. Aí ficou maior. A única coisa que sustenta esse crescimento, né, por mais organizado que você seja, é a cultura e a governança que você implementa dela desde o começo. Que daí você pode crescer exponencialmente ou linearmente, tanto faz, mas ajuda a evitar as dores do crescimento. Né? Sem dúvida. Bê, muito obrigado. Foi uma aula, hein? Nossa, foi, cara. Eu sempre aprendo mais também, né, quando vocês trazem também as dores do setor. Gosto muito de ouvir. Essa troca, né? Essa troca é muito, muito gratificante. Não, mas foi muito bom. É engraçado como você aprende muito discutindo, porque você vai revisitando, você vai jogando a ideia retorna, e daí você tá pensando aqui em outra ideia e solta a ideia de novo. Relembra a coisa do passado, né? Do que a gente fez de certo e errado e tal. É muito legal. Bacana. Muito terminando, eu já vou escrever no caderninho lá. Tem que ouvir o podcast, tem que ver quando lançar rever, né? Mas obrigado, eu que agradeço. Espero ter contribuído um pouquinho aí, muito, né? Muito, né? Muito mesmo. E daí, se o pessoal também que estiver conosco aí, tiver algumas questões pro Bernardo, né? Participa, comenta, né? Vlad, isso é importante para a gente dar um feedback e dar uma continuidade, e ver o tema, o que faltou comentar. Se ficou alguma coisa mal explicada. E às vezes a gente passou perto de um assunto que a pessoa queria falar. E aí a gente fez uma curva, né? E aí a pessoa ficou com aquilo. Eu fiquei com esse gostinho também. E eu falei assim, depois eu falei, nossa, o que era mesmo que era interessante? E acabou escapando. Acontece muito isso. Mas... E aí a gente tem a oportunidade de fazer isso, né? Então a pessoa comenta, manda uma mensagem. Que se vier pra gente, que é pra você, a gente não souber responder, caminha. Isso. É super positivo. Essa é a intenção, né? Joia, legal, super legal. Então, obrigado, Bê. Valeu, Vlad. E o pessoal, estamos, como o Vlad falou, aguardando o comentário de vocês. Obrigadão. Obrigado. Você tem dificuldade em planejar, acompanhar e garantir o controle do seu canteiro de obras? O gerenciamento de obras pode ser complexo e, sem as ferramentas certas, você corre o risco de atrasar o projeto e ter custos inesperados. Mas, com o canteiro digital da Senior, você planeja e controla a execução de todas as etapas da obra com mais eficiência, mais inovação, conformidade e previsibilidade para o seu canteiro de obras com o canteiro digital. O planejamento é o coração de qualquer projeto de sucesso. Com o canteiro digital, você utiliza linhas de balanço que fornecem uma visão clara do seu planejamento de curto e longo prazo, permitindo ajustes precisos no cronograma. Acompanhe o avanço físico da obra com relatórios detalhados e sincronização automática com o ERP, garantindo que todas as etapas estejam alinhadas com o planejamento, além de facilitar a criação ágil de FBS e FBM, garantindo que tanto os serviços executados quanto os materiais utilizados atendam aos padrões de qualidade exigidos. Com o diário de obras, registre de forma automática e integrada todas as ocorrências e andamento da obra em um único lugar. E com os dashboards integrados, você tem insights valiosos para tomar decisões mais rápidas e precisas, maximizando a sua eficiência e reduzindo custos. O Canteiro Digital oferece uma solução completa para gerenciar seu canteiro de obras, desde o planejamento até a execução, garantindo eficiência, redução de custos e previsibilidade em todas as fases. Entre em contato com a Senior e descubra como o Canteiro Digital pode transformar a gestão da sua obra.